culto que leva como tema desse mês, Missão Impossível. O tema que nós vamos trabalhar esse mês é Missão Impossível, o desafio de viver pela fé. Durante todo esse mês de julho, nós queremos dar ênfase nesse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1. É a base dessa série Missão Impossível. Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza, lembra do gesto, para você decorar. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Fé, certeza do que esperamos e prova do que não vemos. Nós cremos tanto nesse versículo, nós temos tanta confiança nesse texto, que ele nos inspirou a desenvolver esta série chamada Missão Impossível, o desafio de viver pela fé. E durante todo o mês de julho, nós queremos dar ênfase a situações em nossas vidas que parecem ser impossíveis, que na verdade são impossíveis, mas que podemos alcançar, podemos realizar e viver pela fé. A nossa esperança é que ao término de cada mensagem e ao término dessa série, você possa, pela fé, superar desafios, superar traumas, superar tristezas, superar dificuldades, superar adversidades, porque pela fé tudo nos é possível, nos diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Durante toda esta série de julho, nós vamos ter que responder as mesmas perguntas toda semana. E até ao término da série, esperamos que nós possamos estar com essas respostas na ponta da língua. Então, para introduzir a mensagem desta noite, eu preciso te perguntar: o que parece impossível para você hoje? Olhando para a sua vida, olhando para o seu momento de vida, o que é que parece impossível para você? Pensando nos dias de ontem e no que vem por amanhã, te esperando, o que é que você poderia dizer nesta noite: eu não consigo? Não, isso eu não posso. Para que a gente possa começar a mensagem dessa noite, eu preciso te perguntar: existe algo na sua vida que você jamais imaginou que fosse possível você vivenciar? Essas são as perguntas que nos acompanharão durante toda esta série de mensagens. A série de mensagens ela está baseada uma das bases dessa série de mensagens, uma das inspirações, são os filmes de agentes secretos que recebiam diversas missões e que faziam diversas coisas para cumprir essa missão. Diferente dos agentes secretos dos filmes, vocês também serão agentes, mas não secretos. Porque vocês são servos de Jesus Cristo. E o servo de Jesus não pode ser secreto. Pelo contrário, ele tem que ser conhecido por todos, aonde quer que eles estejam. Por isso, agentes do reino de Deus. Quantos agentes do reino estão aqui essa noite? Vocês estão meio secretos com esse amém, hein? Vamos perguntar de novo? Agentes do reino, quantos estão aqui presentes nessa noite? Agentes do reino, vocês têm uma nova missão. E as orientações para essa missão se encontram em 1 Pedro, finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19. Agentes do reino de Deus, vocês têm uma nova missão. E essa missão se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 19. 1 Pedro 4, 12 a 19. Desta forma, o Senhor Jesus fala conosco através do seu Espírito Santo. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe tivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o
Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Agora, versículo 16, que você tem que destacar na sua Bíblia. Contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Repitam comigo, por favor. Se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. O versículo 17 vai nos dizer: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? E o versículo 19 então finalizando: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem fazer o quê? Devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Até aqui. Agentes do reino, vocês têm uma nova missão. E a missão que nos é confiada nesta noite é sofrer. Uma missão impossível ao mais forte dos homens, mas possível para aqueles que vivem pela fé em nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Durante a mensagem desta noite, durante todo o tempo, esses próximos minutos que estivermos conversando, nós vamos fazer uma séria reflexão de como viver dentro do sofrimento, sem que o sofrimento viva dentro de você. Eu quero levar você a pensar nessa noite como viver dentro do sofrimento, sem que o sofrimento viva dentro de você. E o motivo por que eu quero te levar essa reflexão é muito simples. É impossível não viver dentro do sofrimento. Vivemos num mundo de injustiça, vivemos num mundo sofrível, vivemos num mundo onde visualizamos dia após dia o ímpio prosperar e muitas vezes o justo sofrer. Vivemos num mundo que muitas vezes parece um verdadeiro caos. Estamos dentro deste mundo de sofrimento. 1 João capítulo 5 vai nos dizer que o mundo jaz no maligno. Vivemos num mundo dominado pelo mal. Então, penso eu, é impossível não viver dentro do sofrimento. Essa é a primeira realidade. Mas é possível, mesmo que nós estejamos vivendo dentro do sofrimento, dentro deste mundo injusto, é possível, pela fé, que o sofrimento não viva dentro de nós. É possível, pela fé, que o sofrimento não conduza as nossas vidas. É possível, pela fé, não sermos prisioneiros do sofrimento. É possível, nesta noite, pela fé, que o sofrimento não dite a nossa vida, nem diga quem somos. Falar sobre sofrimento não é das tarefas mais fáceis. Porque o sofrimento, antes de qualquer coisa, o sofrimento ele é subjetivo. Quero dizer com isso, é que aquilo que te faz sofrer, necessariamente não me faz sofrer. O sofrimento é subjetivo porque talvez algo que te faça sofrer, não me faça sofrer. Talvez algo que seja doloroso para você, para mim não seja. Então é muito subjetivo falar de sofrimento, porque cada um de vocês sabe o que te faz sofrer. Só você e Deus conhece a sua dor. E como se não bastasse isso, é muito complicado falar de sofrimento, porque às vezes o que faz uma pessoa sofrer é o motivo de alegria do outro. O que faz uma pessoa sofrer, às vezes, é o motivo de alegria do outro. Quer que eu te prove? Não sei se você conhece casos de pessoas que se entristecem e entram em verdadeiro sofrimento
quando tem que comer comida resquentada. Vocês conhecem alguém assim? Eu ouvi uma vez uma história de uma família que era muito rica, que tinha muitos bens, mas que entrou numa crise, e aí então pela primeira vez a filha de 6 anos teve que comer comida resquentada. Aquilo foi a morte para ela. Ela entrou numa profunda depressão e angústia, porque onde já se viu comer comida resquentada? Para algumas pessoas, comer comida de ontem é um sofrimento. Mas para outros, tudo o que eles queriam era ter comido ontem e ter sobrado um pouquinho para comer hoje. Percebe como que o que é sofrimento para algum, às vezes é alegria para outro? Às vezes uma pessoa que tem um negócio e um comércio, e ela entra numa crise financeira, e ela é obrigada a fechar o seu negócio, ela entra em profundo sofrimento, porque ela perdeu toda a fonte de renda que ela tinha. Mas outro pode se alegrar, porque era seu concorrente. Talvez até o concorrente dá graças a Deus, porque aquele fechou o comércio. Percebem como que o que faz uma pessoa sofrer pode fazer outra pessoa muito feliz? Você talvez ficaria muito feliz e muito contente se o seu filho fosse aprovado para conseguir um grande emprego em uma grande empresa e passasse em um processo seletivo muito difícil. Você ficaria muito feliz. Mas do outro lado, tem um filho que perdeu a vaga e que vai ter um pai que vai ter que consolá-lo. Às vezes, um país que entra em guerra, quando o exército vencedor chega da guerra, vitorioso, sua família o recebe com grande alegria. Nossos familiares voltaram, eles venceram a guerra. Mas para trás, deixaram o exército morto, famílias sem seus chefes. Talvez é motivo de alegria para um exército vencedor ter vencido a guerra. Mas a mesma guerra pode causar tristeza do exército que perdeu. Percebem como que é um tanto complexo falar de sofrimento? Para tentar falar desse tema difícil com vocês nessa noite, eu queria propor para vocês alguma coisa. Eu queria que você me dissesse, quando nós estamos falando de sofrimento nessa noite, e principalmente quando nós falamos do seu sofrimento, de que sofrimento nós estamos falando? O que é que te faz sofrer? O que é que gera profunda angústia e tristeza em seu coração? Quando nós falamos de sofrimento nessa noite, de que sofrimento nós estamos falando? Eu tentei resumir, não sei se eu consegui abranger todo tipo de sofrimento, mas eu acho que existem 3 tipos de sofrimentos no mundo. O primeiro sofrimento é o sofrimento natural. Repita comigo, sofrimento natural. Guerras, terremotos, enchentes, peste, doenças, são sofrimentos naturais, são sofrimentos que teoricamente nós não temos culpa e responsabilidade, são sofrimentos que nos atingem. Sofrimentos naturais são sofrimentos em que nós não estamos esperando, sofrimentos naturais são sofrimentos em que nós não temos marcado na nossa agenda, eles simplesmente chegam sem avisar e nos atingem, e nós não temos culpa do sofrimento natural. Esse é o primeiro tipo de sofrimento. O segundo tipo de sofrimento é o sofrimento social. Repita, por favor, sofrimento social. Guerra, injustiça, desigualdade. Se a nossa presidente, nesta noite, declarar guerra aos Estados Unidos, pode ser que nós vamos sofrer pela decisão de uma única pessoa. E você vai falar assim, mas eu nem voltei nessa presidente, e ainda vou ser prejudicado. Vai ser prejudicado. Se você vive em uma cidade cheia de corrupção, pode ser que você não faça parte da corrupção, mas essa corrupção vai te atingir. Porque o sofrimento social, nós não temos culpa teoricamente. Esse é um sofrimento que nos atinge, que nos alcança, sem nós o buscarmos. Esse é o segundo tipo de sofrimento. Mas existe um terceiro tipo de sofrimento, muito sutil, muito desprezado, mas que talvez seja a maior causa dos nossos sofrimentos, penso eu, que é o sofrimento pessoal. Repita, por favor, sofrimento pessoal. Vícios, mau hábitos, negligência, omissão, escolhas erradas, prioridades erradas. Esse tipo de sofrimento pessoal,
é um sofrimento em que apenas nós temos culpa, porque nós somos aqueles que causam este sofrimento. O sofrimento pessoal, ele é fruto de escolhas erradas. O sofrimento pessoal é escolha de hábitos errados. O sofrimento pessoal é fruto de vícios que adquirimos. Sofrimento pessoal é o tipo de sofrimento em que nós somos os culpados e que geralmente nós transferimos a culpa para outra pessoa. Então, nessa noite, quando nós estamos falando de sofrimento, de que sofrimento nós estamos falando? Quando nós falamos do seu sofrimento nessa noite, nós estamos falando de que sofrimento? O que te faz sofrer? Se você entrou aqui nessa noite com algum tipo de sofrimento, responda para mim. O que te faz sofrer? São sofrimentos naturais? São sofrimentos sociais? Ou são sofrimentos pessoais? O que te faz sofrer? Se o que te faz sofrer nessa noite são sofrimentos que você não tem culpa, se o que te faz sofrer nesta noite são causas que te alcançaram e que você não esperava nem planejou esse dia chegar, eu quero te dizer nesta noite que pela fé, se este tipo de sofrimento te alcançou, Deus pode nesta noite te conceder graça e força e restauração para que você possa superar esse sofrimento. Agora, se o que te faz sofrer nessa noite é o sofrimento pessoal, se o que te faz sofrer nessa noite são escolhas erradas, se o que te faz sofrer nessa noite são coisas que você mesmo se proporcionou, eu quero te dizer que nesta noite, pela fé, Deus pode te conceder misericórdia. Através do arrependimento, Deus pode restaurar a sua vida nessa noite. De forma que, se o seu sofrimento é por algo que você fez, ou se o seu sofrimento é por algo que você não fez, das duas formas, nesta noite, pela fé, você pode superar isso. Essa é a minha esperança, essa é a minha expectativa. Quando eu me proponho nesta noite a pregar sobre sofrimento, eu quero te levar, te encorajar a acreditar que você não precisa viver com sofrimento dentro de você. Você pode viver no sofrimento, mas nesta noite o sofrimento não precisa mais viver dentro de você. Nesta noite você vai ter que tomar uma decisão muito séria. Sobre quem você vai querer ser a partir dessa noite e a partir dessa mensagem. Eu quero te encorajar nessa noite a tomar uma decisão. Quem você quer ser? O que sofre ou o que confia? Vivemos dentro do sofrimento, mas não precisamos que o sofrimento viva dentro de nós. Quem você quer ser nessa noite? O que sofre ou o que confia em Deus? Quem você quer ser? Mas antes de você fazer a sua escolha, eu quero te apresentar dois sofredores da Bíblia. Eu pensei em pessoas que eu poderia apresentar, pessoas que sofreram. Seria muito óbvio falar de Jó, ou seria muito óbvio falar de Jesus. Mas eu quero escolher outros dois personagens que sofreram na Bíblia. Antes de você escolher nessa noite se você vai ser o que sofre por toda a vida, ou se você vai ser o que confia por toda a vida, me deixa te contar uma história de dois personagens bíblicos. Se você quiser acompanhar em Atos, capítulo 12. Atos 12. Deixa eu te contar a história de dois sofredores. Quem você vai querer ser nessa noite? O que sofre ou o que confia? Atos, capítulo 12. Que diz assim o texto: Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava
intensamente a Deus por ele. Versículo para você ter destacado na sua Bíblia, repita comigo, por favor. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Versículo 6, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Versículo 8, o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a sua capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Versículo 11, então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de Tiago, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Até aqui. Eu não sei qual que é a sua prática, qual é o seu hábito quando você está diante do sofrimento. Mas muitas pessoas, poderia arriscar nessa noite, a maioria das pessoas quando estão diante do sofrimento, geralmente elas fazem algumas perguntas. Por exemplo, por que eu? Por que eu tenho que sofrer desta forma? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? O que é que eu fiz para merecer isso? Essas são algumas perguntas que as pessoas fazem quando elas sofrem. Por que eu? Logo eu? Não podia ser o outro? Se a pessoa ela é crente, se ela é bem religiosa, ela fala assim, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? O que eu fiz para merecer isso? Esses são alguns tipos de perguntas que passam pela cabeça daqueles que sofrem, penso eu. Quando nós trazemos esse texto de Atos 12 para a nossa reflexão sobre sofrimento, algumas pessoas poderiam se perguntar, por que Deus libertou Pedro e não libertou Tiago? Por que Deus permitiu que Tiago fosse morto, mas Pedro liberto de maneira miraculosa? Este Deus poderoso que libertou com grande poder Pedro, não poderia exercer o mesmo poder, graça e misericórdia e libertar Tiago também? O que Deus fez por Pedro não poderia ter feito por Tiago? Quando eu penso em sofrimento, e olhando para o texto de Atos 12, pensando no texto que lemos de 1 Pedro, olhando para a história dos sofredores da Bíblia e para todo aquele que sofre, a primeira coisa que eu penso é que perguntas erradas dificilmente trarão respostas certas. Eu vou repetir. Quando estamos falando de sofrimento, perguntas erradas dificilmente trarão respostas certas. Diante do sofrimento, perguntas como por que eu, por que Deus permitiu, o que eu fiz para merecer, são perguntas erradas a serem feitas. São perguntas que não têm condições de trazerem respostas satisfatórias para aquele que sofre. Que mal Tiago fez para morrer desta forma? Será que ele também não tinha esposa e filho como Pedro? Sim, ele tinha. Então qual foi o mal que ele fez? Nenhum. É isso que alguém recebe por servir a Deus? Às vezes é, e às vezes não. Eu não sei te dizer por que Deus libertou Pedro e não libertou Tiago. Eu não sei te dizer.
No curso que fiz de teologia, eu não tive essa resposta. Não sei te dizer mesmo por que Deus libertou Pedro e não Tiago. O que eu sei te dizer é que Deus libertou Pedro e não Tiago. Eu não sei por que não. Eu sei que da maneira que foi, Deus escolheu em sua soberania e vontade libertar Pedro e Tiago não. Deus escolheu poupar a vida de Pedro, mas a de Tiago não. É isso que eu sei. É isso que esse texto me fala. Simples assim. Deus, a um permitiu e a outro não. A um escolheu e outro não. O que eu quero mostrar para vocês com isso é que alguns sofrimentos que nos atingem, necessariamente não têm uma causa e tampouco uma explicação. Simplesmente eles acontecem. Simplesmente eles nos atingem. Você já se deparou com pessoas que se deparam com a doença como castigo? Ficam doentes e pensam, o que é que eu fiz para Deus me castigar? Por que Deus está fazendo isso comigo? Você já se deparou com situações de pessoas que perdem um ente querido e dizem para Deus, Deus, eu não poderia ter levado tal pessoa? Você já se deparou com situações de pessoas que sofrem injustiça e questionam a justiça de Deus? Por que as pessoas ficam doentes? Porque o nosso corpo está em decomposição. Por que as pessoas morrem? Porque nós somos finitos e os nossos dias estão contados. Por que sofremos injustiça? Porque vivemos num mundo e num sistema injusto. Não existem respostas satisfatórias para o sofrimento. Não existe às vezes explicação. Não adianta no meio do sofrimento ficar caçando respostas. Por que eu? O que eu fiz para merecer? Às vezes nada. E é por isso que sofrer só é possível pela fé. Porque a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova do que não vemos. É por isso que é uma missão impossível sofrer e que só é possível pela fé. Porque alguns sofrimentos, eles não têm explicação. Eu não sei porque Deus permitiu que Tiago morresse e Pedro fosse livre. Mas o que eu sei é que o sofrimento que atingiu Tiago e a família de Tiago impulsionou uma mudança naquela igreja. Olha o que diz Atos 12, 5. Pedro, depois que Tiago morreu, Atos 12, 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Eu não sei por que Deus permitiu. Eu sei que o sofrimento que alcançou Tiago e sua família mobilizou uma igreja a orar. Esta igreja foi atingida pelo sofrimento. Esta igreja perdeu um discípulo, perdeu um apóstolo, perdeu um líder. Essa igreja entrou dentro do sofrimento. E eles poderiam ter permitido que o sofrimento entrasse dentro deles. Mas não foi essa escolha que eles fizeram. Quando eles entraram no sofrimento, eles decidiram orar. Expressar a sua fé em Deus e acreditar que Deus poderia fazer algo diferente na vida de Pedro, que não fez na vida de Tiago. Aquela igreja que sofreu, ela não questionou a Deus, Deus, por que você permitiu que Tiago fosse morto? Esta igreja de Atos 12 que sofre, ela não abandona a fé, desiste de caminhar com Deus, porque o sofrimento alcançou eles. Esta igreja de Atos 12 que sofre, quando entra no sofrimento, se prostra diante de Deus e busca uma solução através da fé, buscando o que Deus poderia fazer, o que Deus poderia mudar. Vocês leram a história comigo, vocês sabem como a história acaba. Tiago morre, a igreja se mobiliza, a igreja que está sofrendo se mobiliza a orar. Então Deus faz um milagre, liberta Pedro, permite que Pedro tenha mais alguns anos de vida para testemunhar deste milagre e de muitos outros que Deus fez na vida dele. Essa história desta igreja de Atos 12 acaba aqui. Mas a minha história e a sua continua quando nós saímos deste lugar. E para concluir, eu preciso te perguntar, como é que vai continuar a sua história? A história desta igreja que sofre acaba desta forma. Eles entraram no sofrimento pela morte de Tiago, saíram vitoriosos pela libertação de Pedro. A história encerrou. Mas a sua história vai continuar.
E como é que ela vai continuar a partir de hoje? Olhando para a vida de Pedro e de Tiago, eu vejo que eles receberam a missão de sofrer por amor a Jesus. E quando eu olho para essa e outras histórias, algumas conclusões vêm à minha mente. A primeira delas, uma maneira que eu quero de maneira muito prática concluir essa mensagem, é que sofrer é inevitável. Continuar sofrendo é opção. Você pode repetir isso comigo para a gente concluir de forma prática? Repita comigo: sofrer é inevitável. Mas continuar sofrendo é uma opção. Sofrer é inevitável. Vivemos dentro do sofrimento. Sofrer é inevitável. Mas continuar sofrendo será uma opção de cada um de nós. A igreja sofreu com a morte de Tiago, mas ela não quis continuar sofrendo. E ao invés de se entregar à dor e o lamento da perda, eles se apegaram à fé naquilo que Deus poderia fazer. Então, de uma maneira muito prática, eu concluo essa mensagem dizendo isso para você nessa noite. Sofrer vai ser inevitável para você, a partir de hoje. Mas continuar sofrendo vai ser uma escolha que você vai ter que fazer, a partir de hoje. Essa é a primeira conclusão e forma prática que eu queria falar para vocês. A segunda conclusão, de maneira muito prática dessa mensagem, é que durante o sofrimento, a fé e a apostasia serão definidas pelo primeiro passo. Você pode repetir isso comigo, por favor? Durante o sofrimento, a fé e a apostasia serão definidas pelo primeiro passo. Logo após a notícia da dor e do sofrimento, a igreja de Atos 12 poderia ter abandonado a Deus. Deus não tinha o direito. Ele não poderia ter feito isso. Ele não poderia ter permitido isso. E poderiam ter abandonado Deus. Mas o primeiro passo que eles deram não foi na direção da apostasia de abandonar a fé. Diante do sofrimento, o primeiro passo que eles deram foi um passo de fé. Buscaram, oraram a Deus, se entregaram a Deus, buscaram o consolo de Deus e receberam de Deus o milagre e a salvação. E por fim, uma última conclusão prática para você nessa semana, desta mensagem de sofrimento, desta missão de sofrer. Nenhum sofrimento dura para sempre. Você pode repetir isso por mim, comigo, por favor? Nenhum sofrimento dura para sempre. O sofrimento de Tiago encontrou um fim. O sofrimento de Pedro também encontrou um fim. E o sofrimento daquela igreja de Atos 12 também encontrou um fim. O sofrimento de Tiago acabou com a morte. O sofrimento de Pedro acabou com a libertação. O sofrimento da igreja acabou quando eles encontraram Pedro livre. De uma forma ou de outra, o sofrimento tem data para começar e data para terminar. Todo tipo de sofrimento, ele tem dia para começar e dia para acabar. Pense, por exemplo, no Salmo capítulo 23, que é um salmo que todos conhecem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No versículo 4 diz assim que, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque tu estás comigo. O sofrimento tem hora para começar, mas ele tem hora para acabar também. No Salmo 23, o salmista sabia que em algum momento da vida dele começaria o sofrimento do vale da sombra da morte. Mas ele sabia que ao passar pelo vale da sombra da morte, ele não passaria sozinho. Deus passaria com ele e isso chegaria a um fim. Responda para mim, para concluir essa mensagem, o que te faz sofrer? Se o seu sofrimento é inevitável, foram por causas que te alcançaram sem você querer, você quer nessa noite ser o que sofre ou o que confia em Deus? Quando o sofrimento bater na sua porta, e se ele já bateu, lembre-se que você não é o único que sofre. Talvez seu sofrimento seja grande, mas ele não é o maior do mundo. E lembre-se que o sofrimento, um dia e uma hora, chega ao fim. Não sei se você não se lembrar, mas na série que nós fizemos na Páscoa, sobre as últimas horas da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, nós aprendemos com o padrão de 3 T's. Vocês se lembram disso?
O padrão de 3T's são 3 dias que nos ensinam como encarar o sofrimento. Jesus passou pela sexta da tragédia. Os discípulos passaram pelo sábado das trevas. Mas depois da sexta da tragédia e do sábado das trevas, chegou o domingo do triunfo. Tragédia, trevas e triunfo sempre serão uma sequência na vida do sofredor. Um dia a tragédia chega e ela traz consigo a trevas, das dúvidas, da incerteza. Mas também é certo que em algum momento o triunfo chegará na sua vida e na vida daquele que sofre. Não importa se o que te faz sofrer são causas naturais, são causas sociais ou pessoais. O que importa nesta noite é que a graça e a misericórdia de Deus podem te fazer sair da sexta da tragédia, do sábado das trevas e chegar ao domingo do triunfo, onde tudo se faz novo, onde as coisas começam a ganhar sentido, onde o consolo alcança a alma daquele que sofre. Por isso, nesta noite, escolha comigo não ser mais o que sofre. Você recebeu a missão de sofrer, mas escolha sofrer com fé em nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Viva dentro do sofrimento, mas não permita que o sofrimento viva dentro de você. Tenha fé nessa noite que Deus pode começar a mudar os dias e te fazer passar pela sexta, pelo sábado e chegar então no domingo do triunfo.